Oração a São Carlo Acutis para bênçãos abundantes, milagres e cura no ano 2026. Cada novo ano carrega o peso dos nossos sonhos, dos nossos medos e das nossas esperanças não ditas. E a questão não é se você precisa da ajuda de Deus, mas se você vai pedir antes que outro dia escape. 2026 chegou, e você está aqui porque algo no seu coração sabe que entregar este ano ao céu é a decisão mais sábia que você poderia tomar. Esta oração pode ser o ponto de virada que você tem esperado. O amanhecer de um novo ano não é meramente a virada de uma página do calendário. É um convite divino para consagrar cada momento que está por vir nas mãos daquele que conta os nossos dias e conhece as nossas necessidades antes de as pronunciarmos. Como o salmista declara no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Este é o seu momento para contar os seus dias não em ansiedade, mas em entrega, não em medo, mas em fé. Hoje, nos reunimos para buscar a intercessão do beato Carlo Acutis, o santo do milênio cuja vida brilhou com evangelização digital e amor eucarístico, um jovem que compreendeu que o céu não está distante, mas tão perto quanto nossa próxima batida do coração. Viemos para confiar 2026 aos cuidados providenciais de Deus, através das orações deste notável jovem intercessor, que nos lembra que a santidade é possível em cada idade, em cada circunstância, em cada luta que você enfrenta agora. Você veio ao santo certo, na hora certa, pelas razões certas. Carlo Acutis foi um adolescente que viveu com devoção fervorosa ao Santíssimo Sacramento, que criou um catálogo digital de milagres eucarísticos para fortalecer a fé de milhões, e que enfrentou sua própria morte por leucemia com coragem sobrenatural, oferecendo seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Sua intercessão tem sido ligada a curas milagrosas, incluindo a cura documentada de um menino brasileiro com uma doença pancreática rara, levando à beatificação de Carlo. Ele disse uma vez: "Todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias." Este ano, através de sua intercessão, você está sendo chamado a viver como o original que Deus o projetou para ser. Abençoado, curado, capacitado e profundamente amado. Seja você esteja orando por cura física, avanço financeiro, restauração de relacionamentos, proteção contra o mal, clareza na confusão, ou simplesmente a graça de caminhar fielmente através do que quer que 2026 reserve, o zelo juvenil de Carlo e o poder comprovado diante do trono de Deus fazem dele um defensor perfeito para a sua causa. Agradecemos-lhe do fundo dos nossos corações por escolher começar este ano em oração. Sua presença aqui não é acidental, é providencial. O fato de você estar assistindo a este vídeo, de ter pausado sua vida ocupada para buscar a ajuda do céu, nos diz que seu coração está aberto e sua fé é real. Deus está vendo você agora. Ele conhece as orações silenciosas que você sussurrou na noite, os fardos que você carrega e que ninguém mais vê, os sonhos que você tem medo de falar em voz alta. E Ele o conduziu aqui, a este momento de consagração. Porque Ele quer inundar 2026 com bênçãos que você ainda não pode imaginar. Cada oração oferecida através deste canal é lembrada diante de Deus, e confiamos que o Senhor que recompensa aqueles que o buscam fervorosamente, honrará abundantemente a sua fidelidade. Antes de entrarmos nesta oração sagrada, pedimos algo de você que multiplicará o poder do que fazemos aqui hoje. Se esta oração tocar o seu coração, se você sentir o Espírito Santo se movendo, por favor, tire um momento para curtir este vídeo. Esse gesto simples ajuda esta oração a alcançar outra pessoa que precisa desesperadamente dela. Talvez alguém que perdeu toda a esperança e está procurando um sinal de que Deus ainda se importa. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos, qualquer pessoa caminhando pela escuridão que precisa da luz da fé. Inscreva-se neste canal para que você nunca perca uma oportunidade de se juntar em intercessão poderosa. E convidamos você a fazer algo bonito. Nos comentários abaixo, escreva simplesmente: São Carlo Acutis, interceda por mim, como um ato de fé que declara sua confiança em sua assistência celestial. Então role pelos comentários, encontre a intenção de oração de outra pessoa e comprometa-se a orar por ela.
Quando o fizer, responda com "Orei por você". Ou no mínimo, curta o comentário dela para que saiba que não está sozinha. É assim que o corpo de Cristo funciona. Carregamos os fardos uns dos outros, choramos com aqueles que choram, nos alegramos com aqueles que se alegram e assaltamos o céu juntos. Vamos agora invocar nosso intercessor celestial, com corações bem abertos e espíritos prontos para receber. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eterno e amoroso Pai, Criador do céu e da terra, fonte de todo dom bom e perfeito, viemos diante do seu trono de graça neste momento sagrado enquanto 2026 se estende diante de nós, como uma história não escrita, cujas páginas somente você leu. Reunimo-nos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, através de quem todas as bênçãos fluem e em quem todas as coisas se mantêm unidas. Aproximamo-nos de você, não em nosso próprio mérito, mas vestidos na justiça de Cristo, confiando em sua misericórdia, apoiando-nos em suas promessas e crendo com fé inabalável que você é o Deus que ouve a oração, que responde de acordo com sua vontade perfeita e que se deleita em abençoar seus filhos, através da poderosa intercessão do beato Carlo Acutis, aquela alma jovem radiante que agora contempla sua face na glória. Consagramos este ano inteiro em suas mãos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, sua palavra nos diz em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos para prosperar vocês e não para prejudicá-los. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. Enquanto estamos no limiar deste novo ano, reivindicamos esta promessa sobre nossas vidas, nossas famílias, nossa saúde, nosso trabalho, nossos ministérios e cada área da nossa existência. Não sabemos o que 2026 guarda, mas sabemos quem guarda 2026 e isso é suficiente. Através da intercessão de Carlo, pedimos que você revele seus planos para nós passo a passo, dia a dia, concedendo-nos a graça de caminhar em obediência mesmo quando o caminho não está claro. São Carlo, que entregou sua vida completamente à vontade de Deus até a morte, ensine-nos a confiar como você confiou, a esperar como você esperou, a amar como você amou. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, viemos pedindo bênçãos abundantes para transbordar em nossas vidas este ano. Oramos por bênçãos materiais, não por ganância, mas por confiança de que você é Jeová Jiré, nosso provedor, que sabe que precisamos de comida, roupa, abrigo e recursos para cumprir nosso chamado. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33 nos ensina: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pai, comprometemo-nos a buscar seu reino primeiro em 2026. E confiamos em você para prover tudo o que precisamos de acordo com suas riquezas em glória. Através da intercessão de Carlo, abençoe o trabalho das nossas mãos, multiplique nossos esforços, abra portas que nenhum homem pode fechar, e conceda-nos favor aos olhos daqueles que têm poder para nos ajudar. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pedimos bênçãos espirituais que ultrapassam em muito qualquer tesouro terreno. Derrame seu Espírito Santo sobre nós, em nova medida este ano. Aprofunde nosso amor pela Eucaristia como Carlo a amou, tornando-a o centro de nossas vidas diárias. Ele participou da missa diariamente e passou tempo em adoração eucarística, entendendo que a presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento é o maior dom que a Igreja possui. Pai, dê-nos fome pelo pão da vida que nunca desaparece. Quando estivermos cansados, quando estivermos desencorajados, quando o mundo nos tentar a colocar nossa esperança em coisas menores, atraia-nos de volta ao sacrário, onde Jesus espera com paciência e amor infinitos. Através da intercessão de Carlo, transforme nossas vidas de oração de dever em deleite, de rotina em relacionamento, de palavras sem poder em comunhão que muda tudo. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, oramos especificamente por milagres em 2026. Você é o Deus das coisas impossíveis, aquele que separou o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos,
que fez os cegos verem e os coxos andarem. Seu poder não diminuiu, seu braço não encurtou, e sua disposição para intervir nos assuntos humanos não mudou. Através da intercessão do Beato Carlo, que ele mesmo experimentou seu toque milagroso, e cujas orações do céu trouxeram cura aos doentes, pedimos que você realize maravilhas em nossas vidas, que não deixarão dúvida de sua existência e seu amor. Precisamos de milagres financeiros para cumprir obrigações que parecem impossíveis. Precisamos de milagres de cura para corpos devastados pela doença. Precisamos de milagres de relacionamento para restaurar o que parece irreparavelmente quebrado. Precisamos de milagres de libertação de vícios, de opressão demoníaca, de tormento mental que rouba nossa paz. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, como está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Declaramos nossa crença hoje. Acreditamos que você pode curar câncer, diabetes, doenças cardíacas, distúrbios neurológicos, dor crônica, doenças mentais e todas as aflições conhecidas pela ciência médica ou desconhecidas pela compreensão humana. Acreditamos que você pode restaurar a visão, a olhos cegos, a audição a ouvidos surdos, a mobilidade a membros paralisados e a função a órgãos que falharam. Acreditamos que você pode reverter diagnósticos que os médicos chamaram de terminais, pode regenerar tecidos que dizem não poder ser reparados, pode curar condições que afirmam não ter cura. Através da intercessão de Carlo, pedimos que a cura sobrenatural varra cada pessoa assistindo a esta oração, através de seus entes queridos, através de suas comunidades. Que testemunhos de recuperação milagrosa se espalhem, trazendo glória ao seu nome e fortalecendo a fé de milhares. São Carlo Acutis, rogai por nós, Senhor. Oramos por aqueles que lutam contra o câncer em qualquer forma: câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de cólon, leucemia, linfoma, tumores cerebrais, câncer pancreático, câncer de próstata, câncer de ovário e toda malignidade que ameaça vidas preciosas. Você é o médico divino, e nenhuma doença está além do seu poder de curar. Através da intercessão de Carlo, pedimos que você encolha tumores até que desapareçam completamente, interrompa a propagação de células cancerígenas, proteja tecidos saudáveis durante o tratamento, minimize efeitos colaterais de quimioterapia e radiação, guie as mãos dos cirurgiões com precisão sobrenatural e restaure força e vitalidade aos corpos enfraquecidos por tratamentos agressivos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, elevamos aqueles que sofrem de doenças cardíacas, pressão alta, derrame e problemas circulatórios. Regule ritmos cardíacos que estão irregulares. Fortaleça corações que estão fracos. Desobstrua artérias que estão bloqueadas. Restaure o fluxo sanguíneo adequado por todo o corpo. Previna ataques cardíacos e derrames. Cure o dano já feito. Através da intercessão de Carlo, conceda cura cardiovascular completa que surpreenda cardiologistas e dê glória somente a você. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por aqueles com diabetes, pedindo que você regule os níveis de açúcar no sangue, restaure a produção adequada de insulina, cure órgãos danificados afetados pelo diabetes, rins, olhos, nervos e pés. Proteja-os de complicações, dê-lhes disciplina no gerenciamento de sua condição e, quando possível, conceda cura completa que reverta esta doença. Através da intercessão de Carlo, reivindicamos seu poder de cura sobre todos os distúrbios metabólicos e endócrinos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, intercedemos por aqueles que sofrem de condições neurológicas, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, demência, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, epilepsia, danos por derrame, lesão cerebral traumática e lesão da medula espinhal. Você formou as vias intrincadas do sistema nervoso humano, e você pode restaurar o que foi danificado. Regenere neurônios, repare bainhas de mielina, restaure o equilíbrio de neurotransmissores, interrompa processos degenerativos, devolva função motora, habilidade cognitiva e qualidade de vida àqueles que perderam esses dons preciosos. Através da intercessão de Carlo,
pedimos milagres de cura neurológica que reescrevam livros médicos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, trazemos diante de você aqueles atormentados por doenças mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e todas as formas de sofrimento psicológico. Você criou a mente humana à sua imagem. E você deseja integridade para cada aspecto do nosso ser. Cure desequilíbrios químicos no cérebro. Levante a escuridão da depressão. Acalme as tempestades da ansiedade. Estabilize humores que oscilam descontroladamente. Silencie vozes que atormentam. Remova pensamentos intrusivos que afligem. Quebre as correntes do trauma que aprisionam. Através da intercessão de Carlo, conceda paz que ultrapassa o entendimento, alegria que não depende das circunstâncias e clareza mental que reflete seu design perfeito. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por aqueles que lutam com condições de dor crônica, fibromialgia, artrite, enxaquecas, dor nas costas, dor nervosa e dor de lesões ou cirurgias. Você sabe que a dor incessante drena não apenas a força física, mas a própria esperança. Toque corpos com sua mão curadora. Remova a inflamação. Repare articulações e tecidos danificados. Acalme sinais de dor hiperativos e conceda alívio que permita a essas pessoas queridas viverem plenamente novamente. Através da intercessão de Carlo, pedimos que você substitua dor por conforto, fraqueza por força e desespero por esperança. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, elevamos aqueles que enfrentam infertilidade, pedindo que você abra ventres que foram fechados, conceda o dom precioso de filhos àqueles que anseiam por eles. Você é o Deus que deu um filho a Sara em sua velhice, que abriu o ventre de Ana após anos de esterilidade, que permitiu que Isabel concebesse João Batista quando a concepção parecia impossível. Faça de novo, Senhor. Através da intercessão de Carlo, oramos por concepção, por gravidezes saudáveis, por partos seguros, pela alegria de crianças para encher lares que conheceram apenas espera e lágrimas. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por aqueles com doenças autoimunes, onde o corpo ataca a si mesmo. Lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, colite ulcerativa, doença celíaca, esclerose múltipla, psoríase e inúmeras outras. Restaure a função imunológica adequada. Ensine o sistema imunológico a reconhecer seu próprio tecido. Cure a inflamação e o dano que essas condições causam. Através da intercessão de Carlo, conceda remissão, restauração e cura completa. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor, intercedemos por aqueles com condições respiratórias, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar e danos pulmonares de várias causas. Cure tecido pulmonar, abra vias aéreas, restaure capacidade respiratória e conceda a bênção simples mas profunda de respirar sem luta. Através da intercessão de Carlo, que cada respiração se torne uma oração de agradecimento por seu poder de cura. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, oramos por aqueles com doença renal e insuficiência renal, pedindo que você restaure a função a esses órgãos vitais, purifique o sangue naturalmente como você projetou, poupe as pessoas da diálise, ou as cure completamente se já estão dependentes dela. Através da intercessão de Carlo, regenere tecido renal e conceda a restauração milagrosa da função renal. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos aqueles com doença hepática, pedindo regeneração deste órgão notável que você criou com a capacidade de se curar. Remova cicatrizes, reverta a cirrose, cure hepatite, restaure a função hepática completamente. Através da intercessão de Carlo, demonstre seu poder de renovar e restaurar o que a ciência médica considera irreversível. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por aqueles que sofrem de distúrbios sanguíneos. Anemia, distúrbios de coagulação sanguínea, anemia falciforme e vários cânceres do sangue. Cure medula óssea que produz células sanguíneas. Corrija anormalidades genéticas.
restaure composição e função sanguíneas adequadas. Através da intercessão de Carlo, que o próprio sangue fluindo pelas veias testemunhe seu toque de cura. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, trazemos diante de você aqueles que lidam com problemas de visão, catarata, glaucoma, degeneração macular, retinopatia diabética e cegueira de qualquer causa. Você deu visão ao homem nascido cego, e você pode fazer o mesmo hoje. Restaure clareza de visão, repare retinas e nervos ópticos danificados, regule pressão ocular, previna deterioração adicional e conceda o milagre da visão àqueles que vivem na escuridão. Através da intercessão de Carlo, que eles vejam sua glória com seus próprios olhos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por aqueles com perda auditiva e surdez, pedindo que você restaure o dom precioso da audição. Repare estruturas do ouvido interno danificadas, restaure função nervosa e abra ouvidos surdos para ouvir as vozes de entes queridos, os sons da natureza e a proclamação de sua palavra. Através da intercessão de Carlo, que testemunhos abundem de audição restaurada. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, intercedemos por crianças que sofrem de qualquer doença ou deficiência. Cânceres infantis, paralisia cerebral, síndrome de Down, transtornos do espectro autista, condições genéticas, defeitos congênitos e atrasos no desenvolvimento. Seu coração é especialmente terno em relação às crianças, como Jesus disse em Mateus 19, versículo 14. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Cure essas crianças preciosas. Conceda-lhes a plenitude de vida que você pretendia. Dê aos seus pais força, sabedoria e esperança inabalável. Através da intercessão de Carlo, que morreu jovem e agora intercede poderosamente pelos jovens, pedimos milagres que restaurem à infância a alegria e possibilidade. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por mães grávidas e seus filhos não nascidos. Proteja cada gravidez. Previna aborto espontâneo e natimorto. Conceda desenvolvimento saudável no ventre. Garanta partos seguros. Proteja mães de complicações como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e hemorragia. Através da intercessão de Carlo, cerque cada mãe e criança com seus anjos e traga-os em segurança através da gravidez e do parto. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor, elevamos os idosos que enfrentam os desafios de saúde do envelhecimento. Alzheimer, Parkinson, osteoporose, insuficiência cardíaca e declínio geral. Conceda-lhes qualidade de vida, dignidade, conforto e, se for sua vontade, cura mesmo em idade avançada. Você nunca é limitado pela idade. Através da intercessão de Carlo, abençoe nossos anciãos com sua paz e presença. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, oramos não apenas por cura física, mas por milagres financeiros em 2026. Você possui o gado em 1000 colinas, e todos os recursos pertencem a você. Pedimos que você atenda cada necessidade financeira representada nesta oração. Pagar dívidas esmagadoras, prover necessidades diárias quando contas bancárias estão vazias, restaurar o que foi perdido através de decisões ruins ou circunstâncias infelizes, abrir oportunidades de emprego para aqueles que não conseguem encontrar trabalho, conceder aumentos e promoções àqueles que trabalham fielmente, prosperar negócios que estão lutando, prover para ministérios que carecem de recursos para cumprir seu chamado. Através da intercessão de Carlo, demonstre que você é Jeová Jiré, nosso provedor, que supre todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por aqueles que enfrentam execução hipotecária ou despejo, pedindo que você forneça um caminho onde parece não haver caminho. Mova corações de credores para a misericórdia, traga recursos de fontes inesperadas, proteja famílias da falta de moradia. Você que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes pode multiplicar o pouco que temos. Através da intercessão de Carlo, realize milagres de provisão que nos deixem sem fôlego com gratidão. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, intercedemos por aqueles enterrados sob dívidas, dívida de cartão de crédito, dívida médica, empréstimos estudantis, empréstimos de carro, hipotecas que não podem pagar.
O inimigo usa pressão financeira para roubar paz, destruir casamentos e levar pessoas ao desespero. Mas você é o Deus que cancela dívidas, que liberta prisioneiros, que liberta cativos. Através da intercessão de Carlo, pedimos cancelamento sobrenatural de dívidas, pagamentos inesperados, aumento de renda, sabedoria para gerenciar recursos e liberdade da escravidão financeira. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por aqueles que procuram emprego, que enviaram inúmeras candidaturas sem resposta, que enfrentam rejeição após rejeição, cujas habilidades parecem indesejadas, cuja idade é usada contra eles, cujos erros do passado assombram suas perspectivas. Você conhece a posição perfeita para cada pessoa, o trabalho que usará seus dons e atenderá suas necessidades. Através da intercessão de Carlo, conecte-os com encontros divinos. Abra portas que eles não sabiam que existiam, conceda favor em entrevistas e forneça empregos que não sejam meramente sobrevivência, mas degraus para seu propósito para suas vidas. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos proprietários de negócios e empreendedores que lutam para manter seus empreendimentos à tona em tempos econômicos desafiadores. Conceda-lhes sabedoria na tomada de decisões, criatividade na resolução de problemas, favor com clientes e consumidores, proteção contra litígios injustos e avanço que leve ao crescimento sustentável. Através da intercessão de Carlo, abençoe o trabalho de suas mãos e deixe seus negócios se tornarem canais de bênção para outros. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, oramos por milagres de relacionamento em 2026. Você nos criou para conexão, para comunhão, para amor de aliança. No entanto, tantos relacionamentos estão quebrados, tensos ou sob ataque. Oramos por casamentos que estão desmoronando sob o peso do conflito, traição, estresse financeiro ou simplesmente anos de negligência. Restaure amor que esfriou. Reconstrua confiança que foi quebrada. Remova a amargura e substitua por perdão. Traga cura para corações feridos. Dê aos casais uma nova visão para seu casamento. Compromisso renovado com seus votos e graça sobrenatural para amar mesmo quando é difícil. Através da intercessão de Carlo, salve casamentos do divórcio, restaure intimidade que foi perdida e torne essas uniões testemunhos fortes de sua fidelidade à aliança. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por pais e filhos que estão distanciados, por irmãos que não se falam mais, por amizades que foram destruídas por mal-entendidos ou ofensas. Amoleça corações endurecidos. Crie oportunidades para reconciliação. Dê coragem àqueles que precisam se desculpar e humildade àqueles que precisam perdoar. Derrube muros de orgulho e defesa. Através da intercessão de Carlo, restaure relacionamentos familiares que foram quebrados e cure as feridas da rejeição e abandono. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, intercedemos por aqueles que buscam um cônjuge, por adultos solteiros que anseiam por casamento piedoso, mas ainda não encontraram seu parceiro. Você disse em Gênesis 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. E você conhece o desejo de companheirismo que queima em muitos corações. Em seu tempo perfeito, junte essas pessoas queridas com a pessoa que você preparou para elas. Proteja-as de relacionamentos errados que levariam à mágoa. Dê-lhes paciência para esperar pelo seu melhor. Através da intercessão de Carlo, orquestre conexões divinas que levem a casamentos que glorifiquem você. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por proteção em 2026. Salmo 91, versículos 10 e 11 declaram: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Reivindicamos esta promessa sobre nossas vidas e as vidas de todos que assistem a esta oração. Proteja-nos de acidentes e lesões. Proteja-nos de violência e crime. Guarde-nos de desastres naturais. Mantenha-nos seguros em nossas viagens. Preserve-nos da morte súbita. Envie seus anjos para acampar ao nosso redor e nos livrar de todo perigo. Através da intercessão de Carlo,
pedimos proteção sobrenatural que testemunhe seu cuidado vigilante. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por proteção de forças espirituais malignas, de ataque demoníaco, de feitiçaria e maldições, de todo esquema do inimigo para roubar, matar e destruir. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Rogamos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, nossos ministérios. Através da intercessão de Carlo, pedimos libertação espiritual para aqueles presos por forças malignas, liberdade da opressão, vitória sobre a tentação e a paz que vem de caminhar na luz. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, oramos por batalhas legais e casos judiciais. Por aqueles que enfrentam acusações injustas, acusações criminais, disputas de custódia, ações judiciais e problemas legais de todo tipo. Você é o juiz justo que vê todas as coisas claramente e que pode influenciar os corações de juízes, júris e advogados. Através da intercessão de Carlo, pedimos que a justiça prevaleça, que a verdade triunfe sobre mentiras, por decisões favoráveis, por casos a serem arquivados quando as acusações são falsas, e por sua vontade ser feita em cada processo legal. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, intercedemos por aqueles que lutam com vícios. Vício em álcool, drogas, pornografia, jogos de azar, comida, tecnologia ou qualquer substância ou comportamento que se tornou um mestre. O vício é escravidão. E você veio para libertar os cativos. Quebre correntes que parecem inquebráveis. Liberte aqueles presos em ciclos de desejo e vergonha. Cure as feridas subjacentes que impulsionam o comportamento viciante. Cerque-os com apoio e responsabilização. Dê-lhes força para resistir à tentação um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um momento de cada vez. Através da intercessão de Carlo, conceda liberdade completa do vício e restauração de vidas que foram devastadas por ele. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por aqueles que experimentam luto e perda, por aqueles que enterraram entes queridos e cujos corações estão despedaçados pela morte. Conforte-os com sua presença. Deixe-os saber que a morte não tem a palavra final, que ressurreição e reunião esperam. Dê-lhes esperança além do túmulo, paz no meio da tristeza, e gradualmente, a capacidade de viver plenamente novamente, enquanto guardam memórias preciosas. Através da intercessão de Carlo, que enfrentou sua própria morte com tanta fé e agora está vivo no céu, ministre aos corações partidos e cure suas feridas. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos aqueles que lutam contra a solidão e isolamento, que se sentem esquecidos por amigos, abandonados pela família, invisíveis à sociedade. Você os vê, Senhor. Você conhece seus nomes. Você conta suas lágrimas. Envie pessoas para suas vidas que oferecerão amizade genuína. Conecte-os com comunidades de fé onde eles podem pertencer. Lembre-os de que eles nunca estão verdadeiramente sozinhos porque você está sempre com eles. Através da intercessão de Carlo, cure a dor do isolamento e cerque os solitários com amor. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, oramos por aqueles que enfrentam perseguição por sua fé, por cristãos ao redor do mundo que sofrem prisão, tortura e morte porque seguem Jesus. Dê-lhes coragem que não vacila, fé que suporta a provação e a capacidade sobrenatural de perdoar seus perseguidores como Cristo perdoou aqueles que o crucificaram. Intervenha em seu favor. Mova os corações daqueles no poder. Através da intercessão de Carlo, fortaleça a igreja perseguida e conceda liberdade para adorar você sem medo. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que lutam com medo e ansiedade, cujas mentes são atormentadas por preocupação sobre o futuro, arrependimento sobre o passado e estresse sobre o presente. Sua palavra nos ordena 165 vezes a não temer, porque você conhece nossa tendência ao medo. Substitua medo por fé, ansiedade por paz, preocupação por confiança. Como Filipenses 4, versículos 6 e 7 instruem: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Através da intercessão de Carlo, conceda esta paz transcendente a almas perturbadas. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por estudantes em todos os níveis, fundamental, médio, universitário e pós-graduação. Conceda-lhes sabedoria para entender seus estudos, disciplina para trabalhar diligentemente, foco para evitar distrações e sucesso em seus exames. Proteja-os da desonestidade acadêmica e da pressão para comprometer seus valores. Guie-os para carreiras que usarão seus dons para sua glória. Através da intercessão de Carlo, que era ele mesmo um estudante quando morreu, abençoe as mentes dos jovens e abra portas de oportunidade educacional. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos professores e educadores, pedindo que você conceda-lhes paciência, criatividade e paixão por moldar mentes jovens. Abençoe-os com recursos, apoio e a satisfação de ver alunos terem sucesso. Proteja-os do esgotamento e do desencorajamento. Através da intercessão de Carlo, fortaleça aqueles que investem suas vidas na educação. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por aqueles que servem em posições de autoridade. Líderes governamentais, juízes, agentes da lei, militares e todos que carregam o peso da responsabilidade pública. Conceda-lhes sabedoria para governar com justiça, coragem para defender o que é certo e humildade para servir em vez de serem servidos. Proteja-os da corrupção e da tentação de abusar do poder. Através da intercessão de Carlo, guie líderes a tomar decisões que promovam o florescimento humano e o bem comum. São Carlo Acutis, rogai por nós. Intercedemos por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas, paramédicos e todos que cuidam dos doentes e sofredores. Conceda-lhes habilidade em seu trabalho, compaixão em suas interações, resistência para suportar longas horas e proteção das doenças que tratam. Abençoe-os por seu serviço sacrificial. Através da intercessão de Carlo, torne-os instrumentos de sua cura no mundo. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, oramos por sacerdotes, irmãos e irmãs religiosos, diáconos e todos que dedicaram suas vidas a servir a Igreja. Proteja-os de escândalo e pecado. Renove seu primeiro amor por você. Liberte-os do esgotamento e isolamento. Cerque-os com comunidades de apoio. Conceda-lhes a alegria de ver vidas transformadas através de seu ministério. Através da intercessão de Carlo, que tinha tanta reverência profunda pelo sacerdócio e pela Eucaristia, fortaleça e encoraje aqueles que servem em seu altar. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos o Papa, bispos e todos os líderes da Igreja Católica, pedindo sabedoria em sua governança, coragem para proclamar a verdade claramente e unidade em questões essenciais. Proteja a Igreja da divisão e do erro. Envie uma nova primavera de fé, um novo Pentecostes do Espírito Santo. Através da intercessão de Carlo, renove a Igreja em santidade e zelo missionário. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Levante jovens homens e mulheres que dirão sim ao seu chamado. Remova obstáculos que impedem vocações de serem nutridas. Dê aos pais a graça de encorajar seus filhos a considerar a vida consagrada. Através da intercessão de Carlo, que ele mesmo era devotado a discernir e seguir a vontade de Deus, inspire uma nova geração de sacerdotes e religiosos que servirão com alegria e fidelidade. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, intercedemos por casais casados, pedindo que você fortaleça seus laços, aumente seu amor e os ajude a ser ícones vivos do amor de Cristo pela Igreja. Proteja casamentos da infidelidade, do estresse financeiro, de interferência externa e da lenta erosão da negligência. Abençoe-os com filhos se os desejarem, e dê-lhes sabedoria na criação dos filhos que têm. Através da intercessão de Carlo, faça casamentos cristãos faróis de luz em um mundo que esqueceu o significado do amor de aliança. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por pais criando filhos na cultura desafiadora de hoje.
Conceda-lhes sabedoria para guiar sem controlar, firmeza para disciplinar sem esmagar espíritos, e graça para modelar a fé que esperam transmitir. Proteja seus filhos de influências prejudiciais, de predadores, de pressão dos colegas e das mentiras da cultura. Dê aos pais coragem para estabelecer limites e consistência para aplicá-los. Através da intercessão de Carlo, fortaleça famílias para serem igrejas domésticas, onde a fé é vivida diariamente. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, elevamos jovens navegando pela adolescência e jovem idade adulta, enfrentando decisões sobre educação, carreira, relacionamentos e fé. Proteja-os da escuridão que busca consumir sua geração. Dê-lhes coragem para nadar contra a corrente do secularismo e relativismo moral. Inspire-os com o exemplo de Carlo de discipulado alegre e sem compromissos. Ajude-os a entender que santidade e felicidade não são opostos, mas intimamente conectados. Através da intercessão de Carlo, levante uma geração de jovens santos que transformarão o mundo como ele está transformando do céu. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por aqueles que discernem sua vocação na vida, seja para o casamento, sacerdócio, vida religiosa ou solteirice consagrada. Fale claramente aos seus corações. Remova confusão e dúvida. Dê-lhes coragem para seguir onde você lidera, mesmo que o caminho seja difícil ou contracultural. Através da intercessão de Carlo, que ouviu seu chamado tão claramente e o seguiu tão fielmente apesar de sua juventude, guie todos que buscam conhecer e fazer sua vontade. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, intercedemos por aqueles que se afastaram da igreja, que uma vez praticaram a fé, mas se afastaram ou deliberadamente se afastaram. Persiga-os com seu amor implacável. Envie pessoas para suas vidas que serão instrumentos de sua graça. Crie circunstâncias que amolecerão seus corações e os abrirão para retornar. Remova obstáculos de orgulho, mágoa, mal-entendido ou escândalo que os impedem de voltar para casa. Através da intercessão de Carlo, que dedicou sua vida a atrair pessoas para a Eucaristia, traga de volta as ovelhas perdidas, restaure os filhos e filhas pródigos, e que haja grande alegria no céu. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por aqueles que nunca o conheceram, que vivem na escuridão espiritual sem a luz do Evangelho. Envie trabalhadores para a colheita. Dê aos crentes ousadia para compartilhar sua fé. Que o amor dos cristãos seja tão autêntico e convincente que provoque perguntas. Derrube barreiras de preconceito e mal-entendido. Através da intercessão de Carlo, que usou tecnologia moderna para evangelizar, inspire novas e criativas maneiras de proclamar as boas novas a esta geração. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, elevamos aqueles que sofrem de injustiça, vítimas de tráfico humano, refugiados fugindo de violência e perseguição, os injustamente presos, aqueles explorados por sistemas corruptos, os pobres oprimidos pelos ricos, os fracos pisoteados pelos poderosos. Você é o defensor dos indefesos, a esperança dos desesperançados. A voz do sem voz, levante-se em seu favor. Exponha a maldade. Derrube sistemas injustos. Levante defensores que lutarão pela justiça. Através da intercessão de Carlo, que seu reino venha e sua vontade seja feita na terra como no céu, trazendo justiça, misericórdia e paz. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, oramos por aqueles que enfrentam desastres ambientais e suas consequências, furacões, terremotos, inundações, incêndios, secas e outras calamidades que devastam comunidades. Proteja aqueles em perigo. Proveja para aqueles que perderam casas e posses. Envie ajuda rapidamente para aqueles em necessidade. Dê sabedoria àqueles que coordenam esforços de socorro. Através da intercessão de Carlo, demonstre sua compaixão pelos sofredores e seu poder para restaurar o que foi destruído. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, intercedemos por aqueles que lutam com problemas de imagem corporal, transtornos alimentares e preocupações obsessivas com aparência. Você criou o corpo humano como templo do Espírito Santo, como um dom bom a ser honrado e cuidado, não como um ídolo a ser adorado ou um objeto a ser desprezado.
Cure pensamentos distorcidos. Restaure relacionamentos saudáveis com comida e exercício. Liberte aqueles presos por anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Através da intercessão de Carlo, ajude as pessoas a se verem como você as vê, criadas de forma maravilhosa e especial, preciosas além da medida. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por aqueles que experimentam confusão de identidade, particularmente em relação a gênero e sexualidade. Em uma cultura que semeia confusão, fale verdade com amor. Ajude as pessoas a entender e aceitar os corpos que você lhes deu. Cure as feridas que levam à rejeição da natureza criada. Proteja crianças e adolescentes de ideologias que os levariam por caminhos destrutivos. Dê aos pais sabedoria e coragem para guiar seus filhos através dessas águas traiçoeiras. Através da intercessão de Carlo, traga clareza onde há confusão e paz, onde há tumulto. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, elevamos aqueles que lutam contra o pecado sexual em suas muitas formas: vício em pornografia, fornicação, adultério, abuso sexual e compulsão sexual. Você criou a sexualidade como um dom bom a ser expresso dentro da aliança do casamento, e o inimigo torceu esse dom em uma arma de destruição. Quebre as correntes da escravidão sexual. Cure a vergonha que mantém as pessoas presas em ciclos de pecado e segredo. Restaure pureza e integridade sexual. Proteja casamentos da devastação da infidelidade. Através da intercessão de Carlo, que manteve sua pureza em uma cultura hipersexualizada, conceda vitória sobre o pecado sexual e a liberdade que vem de viver de acordo com seu design. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, oramos por aqueles que lidam com atração pelo mesmo sexo, pedindo que você lhes conceda graça para viver fielmente de acordo com o ensinamento da Igreja, encontrar sua identidade em Cristo em vez de em seus desejos, e experimentar o amor e apoio da comunidade cristã em vez de julgamento e rejeição. Dê-lhes coragem para carregar esta cruz. Cerque-os com verdadeiros amigos que caminharão ao lado deles. Através da intercessão de Carlo, ajude todos nós a amar como Cristo ama, com verdade e compaixão inseparavelmente unidas. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, intercedemos por aqueles que contemplam ou se recuperam de aborto. Cure as feridas desta tragédia, feridas físicas, feridas emocionais, feridas espirituais. Para aqueles considerando aborto, forneça alternativas e a coragem de escolher a vida. Para aqueles que tiveram abortos, conceda perdão, cura e liberdade do tormento da culpa e arrependimento. Restaure esperança e integridade. Através da intercessão de Carlo, proteja os não nascidos e cure aqueles feridos pelo aborto. São Carlo Acutis, rogai por nós. Oramos por mulheres grávidas em situações de crise, enfrentando pressão para abortar de parceiros, membros da família ou circunstâncias. Cerque-as com apoio. Forneça recursos para ajudá-las a levar seus bebês a termo. Conecte-as com pessoas que ajudarão em vez de pressionar. Dê-lhes coragem para escolher a vida apesar do medo. Através da intercessão de Carlo, salve bebês do aborto e mães da dor vitalícia dessa escolha. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, elevamos aqueles que trabalham para defender a vida, voluntários de centros de crise de gravidez, conselheiros de calçada, ativistas pró-vida e todos que trabalham para proteger os não nascidos. Fortaleça-os em seu trabalho vital. Proteja-os da oposição e desencorajamento. Abençoe seus esforços com muitas vidas salvas. Através da intercessão de Carlo, construa uma cultura de vida que aprecie cada ser humano da concepção à morte natural. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, oramos por aqueles que enfrentam tentação de qualquer tipo agora. Você promete em 1 Coríntios 10, versículo 13 que não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Mostre-lhes a saída, Senhor. Dê-lhes força para resistir. Através da intercessão de Carlo, conceda vitória sobre a tentação e crescimento em santidade. São Carlo Acutis,
rogai por nós. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que experimentam aridez espiritual, que uma vez sentiram sua presença poderosamente, mas agora não sentem nada, que oram sem sentir resposta, que adoram sem experimentar alegria. Não os deixe perder o coração. Ensine-os que sentimentos não são a medida de sua presença ou sua fidelidade. Aproxime-se deles mesmo quando não conseguem sentir você. Através da intercessão de Carlo, que permaneceu fiel mesmo durante sua doença final, conceda perseverança através da noite escura da alma e eventual restauração da consolação espiritual. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por aqueles que duvidam de sua salvação, que temem ter cometido o pecado imperdoável, que lutam para acreditar que sua misericórdia se estende a eles. Assegure-os de seu amor. Lembre-os de que se estão preocupados com seu relacionamento com você, essa própria preocupação é evidência do trabalho do Espírito Santo em seus corações. Ninguém cujo coração está verdadeiramente endurecido se preocupa com isso. Através da intercessão de Carlo, conceda certeza de salvação a consciências perturbadas e paz a corações ansiosos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos aqueles que enfrentam críticas injustas, calúnia e falsas acusações. Vindique-os, Senhor. Que a verdade venha à luz. Preserve suas reputações. Dê-lhes graça para responder como Cristo respondeu, sem retornar mal por mal, mas confiando-se a você que julga com justiça. Através da intercessão de Carlo, defenda os inocentes de mentiras e restaure o que fofocas maliciosas roubaram. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por aqueles que experimentam traição. Por cônjuges, amigos, parceiros de negócios, membros da igreja ou família. A ferida da traição corta profundamente. Cure corações que foram despedaçados pela confiança quebrada. Dê às vítimas a capacidade sobrenatural de perdoar sem minimizar o erro feito contra elas. Restaure sua capacidade de confiar novamente. Através da intercessão de Carlo, una corações partidos e restaure gradualmente o que a traição destruiu. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que lutam com orgulho, reconhecendo que o orgulho é a raiz de tantos outros pecados e o maior obstáculo para receber sua graça. Humilhe os orgulhosos, incluindo nós quando o orgulho surge em nossos próprios corações. Substitua a arrogância por humildade, autossuficiência por dependência de você e autopromoção por servidão. Através da intercessão de Carlo, que permaneceu notavelmente humilde apesar de seus muitos dons, ensine-nos a beleza e liberdade da humildade. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por aqueles que lutam contra a raiva, amargura e falta de perdão. Essas emoções tóxicas envenenam a alma e nos separam de você e dos outros. Cure as feridas sob a raiva. Liberte o aperto da amargura. Conceda a graça de perdoar como fomos perdoados. Através da intercessão de Carlo, substitua a raiva por paz, amargura por gratidão e falta de perdão por misericórdia. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos aqueles que experimentam ataques do inimigo em sua vida de pensamento. Pensamentos blasfemos intrusivos, dúvida compulsiva, medos obsessivos e tormento mental. Esses ataques não são pecado a menos que sejam agidos ou entretidos. Liberte-os desta guerra espiritual. Dê-lhes autoridade para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Através da intercessão de Carlo, conceda paz de espírito e vitória sobre todo esquema do maligno. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, oramos por sabedoria para cada pessoa assistindo a esta oração, pedindo que você conceda a sabedoria que Tiago 1, versículo 5 promete. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Precisamos de sabedoria divina para decisões complexas, para navegar relacionamentos, para gerenciar recursos, para criar filhos, para avançar em carreiras, para saber quando falar e quando ficar em silêncio, para discernir sua vontade em situações ambíguas. Através da intercessão de Carlo, conceda a sabedoria que vem do alto, pura, amante da paz, considerada, submissa,
cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que enfrentam prazos impossíveis, cargas de trabalho esmagadoras e pressão esmagadora em suas carreiras ou estudos. Conceda-lhes foco, eficiência e resistência sobrenaturais. Proteja-os do esgotamento. Ajude-os a trabalhar como para você, dando o melhor enquanto lembram que sua identidade e valor não são definidos por sua produtividade. Através da intercessão de Carlo, abençoe o trabalho de suas mãos e conceda-lhe sucesso em seus empreendimentos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por aqueles que buscam direção para suas vidas, que estão em encruzilhadas sem saber qual caminho tomar. Você prometeu em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Endireite seus caminhos, Pai. Ilumine o caminho à frente. Feche portas que não devem ser abertas e abra portas que não devem permanecer fechadas. Através da intercessão de Carlo, guie-os ao lugar onde seu propósito para suas vidas e seus dons se cruzam com a profunda necessidade do mundo. São Carlo Acutis, rogai por nós. Elevamos aqueles que experimentam transição e turbulência, mudando para novas cidades, mudando de emprego, perdendo relacionamentos, enfrentando ninhos vazios, aposentando-se de carreiras e navegando todas as mudanças desorientadoras que a vida traz. Seja sua âncora na tempestade. Lembre-os de que mesmo quando tudo ao seu redor muda, você permanece imutável. Através da intercessão de Carlo, conceda paz na transição e esperança para novos começos. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai, oramos por aqueles que se sentem chamados a um ministério ou missão particular, mas carecem de recursos, apoio ou oportunidade para persegui-lo. Você colocou o sonho em seus corações, Senhor, e você o cumprirá em seu tempo. Dê-lhes paciência para esperar, diligência para se preparar e fé para acreditar que o que você prometeu, você cumprirá. Através da intercessão de Carlo, que realizou tanto em sua breve vida cooperando plenamente com a graça, capacite essas pessoas queridas a cumprir seu chamado. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, intercedemos por aqueles que cometeram erros graves, cujas escolhas passadas os assombram, que carregam o peso do arrependimento e do o que poderia ter sido. Lembre-os de que suas misericórdias são novas todas as manhãs, que nada é desperdiçado em sua economia de graça, que você trabalha todas as coisas juntas para o bem daqueles que o amam. Através da intercessão de Carlo, conceda cura de erros passados e a coragem de seguir em frente com esperança. São Carlo Acutis, rogai por nós. Senhor Deus, oramos por este ano inteiro de 2026, pedindo que você faça dele um ano de avanço como nunca experimentamos, um ano de favor sobrenatural, um ano de milagres que não deixam dúvida de seu envolvimento em nossas vidas. Que este seja o ano em que orações que não foram respondidas por anos, de repente recebam sim do céu. Que este seja o ano em que impossibilidades se tornam possibilidades. Quando portas há muito fechadas se abrem amplamente. Quando a cura inunda corpos que conheceram apenas doença. Quando provisão vem àqueles que viveram em carência. Quando relacionamentos que pareciam irreparavelmente quebrados são restaurados. Quando pródigos voltam para casa. Quando a escuridão dá lugar à luz. Através da intercessão de Carlo, que 2026 seja lembrado como um ano em que Deus apareceu poderosamente em nossas vidas. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pedimos que este ano seja marcado por crescente intimidade com você, por vidas de oração mais profundas, por maior amor pelas Escrituras, por participação mais fiel nos sacramentos, por maior generosidade para com os necessitados, por testemunho mais ousado do Evangelho, e por transformação que nos torne mais como Cristo. Através da intercessão de Carlo, que priorizou missa diária e adoração eucarística acima de tudo, atraia-nos para o mesmo amor apaixonado pelo Santíssimo Sacramento. São Carlo Acutis, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, oramos especificamente por cada pessoa assistindo a este vídeo agora. Você conhece cada um pelo nome.
Você vê suas circunstâncias, ouve suas orações não ditas. Compreende seus anseios mais profundos. Encontre-os em seu ponto de necessidade. Responda ao clamor de seus corações. Faça por eles o que somente você pode fazer. Através da intercessão de Carlo, que nenhuma pessoa que ora esta oração com fé sincera saia sem mudança. Opere milagres em suas vidas que fortalecerão sua fé e se tornarão testemunhos que atrairão outros a você. São Carlo Acutis, rogai por nós. Comprometemo-nos a orar esta oração repetidamente ao longo de 2026, assistindo-a diariamente se possível, permitindo que suas palavras moldem nossos corações e foquem nossa fé. Acreditamos que oração persistente e cheia de fé move sua mão, não porque você está relutante, mas porque você se deleita no relacionamento com seus filhos. Através da intercessão de Carlo, dê-nos perseverança na oração e confiança inabalável de que você ouve e responde. São Carlo Acutis, rogai por nós. Pai Celestial, ao encerrarmos esta oração, agradecemos pelo dom do Beato Carlo Acutis, por seu belo exemplo, por sua poderosa intercessão e pelo lembrete de que a santidade é possível em cada geração e em cada circunstância. Agradecemos pela promessa de que você é capaz de fazer imensamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos de acordo com seu poder que opera em nós. Colocamos nossa confiança inteiramente em você, sabendo que seus planos para nós são bons, que seu amor por nós é infinito e que sua fidelidade dura para sempre. Pedimos todas essas coisas no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através da intercessão do Beato Carlo Acutis e no poder do Espírito Santo. Que cada bênção pela qual oramos se cumpra de acordo com sua vontade perfeita. Que seu nome seja glorificado em nossas vidas ao longo de 2026 e todos os anos vindouros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos amigos, por orarem conosco hoje. Queremos que saibam que vocês não estão esquecidos em nossas orações. Acreditamos de todo o coração que Deus ouviu cada palavra falada aqui, que Ele está se movendo agora em seu favor, e que 2026 será um ano em que sua bondade e fidelidade serão manifestas em sua vida de maneiras que excedem suas expectativas. O próprio fato de que você dedicou tempo para orar esta oração é evidência de sua fé, e Deus recompensa aqueles que o buscam fervorosamente. Confie que Ele está trabalhando nos bastidores de maneiras que você ainda não pode ver. Mantenha sua fé viva nos dias que virão. Quando as circunstâncias são difíceis, quando as orações parecem não respondidas, quando a esperança quer desvanecer, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito, e seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Ele sabe pelo que você está passando. Ele vê cada lágrima que você chora. Ele ouve cada oração que você sussurra. E Ele é fiel. Jesus disse em Mateus 7, versículos 7 e 8: Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Continue pedindo, buscando e batendo. A Santíssima Virgem Maria e São Carlo Acutis estão intercedendo por você diante do trono de Deus. E suas orações são poderosas. Se esta oração tocou seu coração, por favor, tire um momento agora para curtir este vídeo. Sua curtida ajuda esta oração a alcançar outros que precisam desesperadamente dela. Talvez alguém rolando pelo YouTube no meio da noite, quebrado e procurando esperança. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos, especialmente qualquer pessoa que você conhece, que está enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Inscreva-se neste canal para que você possa continuar se juntando a nós em orações poderosas ao longo do ano. E por favor, nos comentários abaixo, digite São Carlo Acutis, interceda por mim, como sua declaração de fé. Então, tire um momento para rolar pelos comentários, encontrar a intenção de oração de outra pessoa e comprometer-se a orar por ela. Responda com "orei por você" ou simplesmente curta o comentário dela para que saiba que não está sozinha em sua luta. É isso que o corpo de Cristo faz. Carregamos os fardos uns dos outros e assim cumprimos a lei de Cristo. Convidamos você a explorar outras orações poderosas neste canal. Temos orações para cada circunstância, cada necessidade,
cada santo cuja intercessão você pode buscar. Mantenha-se conectado conosco ao longo do ano, enquanto continuamos assaltando o céu juntos. E se você gostaria de apoiar este ministério de uma forma mais profunda, considere se tornar um membro do canal. Oferecemos santas missas pelas intenções de todos os nossos membros e apoiadores, apresentando suas necessidades diante de Deus, no altar na oração mais poderosa disponível à igreja. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você e o guarde. Que sua face brilhe sobre você e seja gracioso com você. Que Ele olhe para você com favor e lhe dê paz. Que a intercessão do beato Carlo Acutis traga bênçãos abundantes, milagres e cura para a sua vida em 2026 e além. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.